Pare tudo por um instante. Você já reparou como duas pessoas podem ler o mesmo salmo, fazer a mesma oração, e ainda assim uma continua na escassez, enquanto a outra começa a ver portas se abrindo com uma paz que não faz sentido? Existe um detalhe escondido em Salmo 27 que muda a forma como você recebe. E Florence Scovel Shinn ensinava que esse detalhe é uma lei divina revelada, não um truque. Nos próximos 20 minutos, você vai descobrir um princípio espiritual da Bíblia, uma declaração sagrada baseada no Salmo 27, que fortalece sua confiança, organiza sua mente e te coloca em movimento para a provisão divina se manifestar, mesmo que você esteja cansado de tentar, mesmo que as contas estejam apertando, mesmo que sua fé tenha sido ferida por decepções. Imagine Nova York no início do século passado. A cidade correndo, gente ansiosa, incertezas no ar, e Florence caminhando com a Bíblia junto ao peito como quem carrega um contrato vivo. Ela não negava as dificuldades, ela se recusava a ser governada por elas. Em momentos assim, ela voltava para um ponto simples e profundo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Salmo 27. Para Florence, isso não era só consolo. Era a palavra que manifesta, o verbo criador sendo assumido com reverência pela boca, como quem concorda com Deus em vez de concordar com o medo. E talvez hoje você esteja exatamente nesse lugar. Você crê em Deus, você ora, você trabalha, mas por dentro sente um aperto, como se estivesse sempre um passo atrás da vida. Você já tentou campanhas, recomeços, e a sensação de não muda, volta. Só que Jesus nunca chamou você para uma fé parada. Tiago diz que fé sem obras é morta, e isso não te acusa, isso te liberta. Significa que o céu responde quando sua fé vira direção, atitude e decisão. E aqui vai a promessa de simplicidade divina. Você não precisa ser teólogo, nem perfeito, nem ter uma voz bonita. Você só precisa alinhar sua palavra com a palavra e agir como quem confia. Mas antes de eu te entregar a declaração que ativa o Salmo 27, você precisa entender por que esse salmo é uma porta que Deus abre e como você atravessa essa porta sem inventar nada, apenas obedecendo o que já está escrito. Florence não ensinava atalhos. Ela falava de leis divinas reveladas, princípios espirituais da Bíblia que se tornam vivos quando a pessoa se alinha com Deus e coloca a fé em movimento. E para você entender por que o Salmo 27 é uma porta que Deus abre, eu quero te levar para uma cena bem humana. Imagine Florence em Nova York, numa manhã fria, preparando-se para atender pessoas que chegavam com o coração cansado. Gente que orava, jejuava, fazia o possível e mesmo assim vivia com a sensação de estar sempre por um fio. Ela abria a Bíblia e não buscava frases para impressionar. Ela buscava uma verdade para sustentar a alma. Porque ela sabia, o que muda a realidade não é apenas ler um versículo, é permitir que aquele versículo vire lente, postura e direção. É aí que nasce a fé que cria resultado. O Salmo 27 começa com uma declaração divina que não é orgulho, é identidade. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Luz, aqui, não é só conforto emocional. Luz é clareza. É Deus organizando o interior para você enxergar o próximo passo. E salvação, no sentido bíblico, é livramento. Deus te sustentando no processo, te guardando, te conduzindo. Florence dizia que muitas pessoas pedem provisão, mas continuam alimentando o medo como se ele fosse conselheiro. E medo, quando vira a voz principal, te empurra para escolhas pequenas, apressadas, cheias de ansiedade, e isso cansa a alma. E aqui entra o verbo criador, a palavra que manifesta. A Escritura mostra Deus criando pelo disse, a palavra como ação. E João 1:1 nos lembra que a palavra não é enfeite, é fundamento. Florence apenas traduzia, a sua boca é um lugar de semeadura. Provérbios 18:21 diz que vida e morte estão no poder da língua. Então,
Quando você passa dias repetindo "não vai dar", "sempre falta", "eu nunca consigo", você não está só desabafando. Você está treinando a mente, moldando expectativas e fortalecendo uma rota interior de escassez. Mas quando você aprende a declarar o que Deus diz, com humildade e verdade, algo muda dentro, e o dentro sempre puxa o fora. Só que preste atenção, isso não é falar e ficar parado a. O princípio bíblico da colheita sempre vem com semeadura e com movimento. Deus abre a porta, mas você precisa andar até ela. Deus libera a bênção, mas você precisa agir com sabedoria. Tiago lembra que fé sem obras é morta. Então, o Salmo 27 não te chama para fingir que está tudo bem. Ele te chama para trocar a fonte da sua segurança. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Quando a fortaleza muda, o comportamento muda. Você começa a fazer o que precisa ser feito sem se destruir por dentro. Você trabalha com mais clareza. Você decide com mais paz. Você para de negociar com o pânico. E talvez você tenha ouvido ideias que parecem piedosas, mas podem te prender, como prosperidade é ganância. Florence ensinava o contrário. Ganância é reter por ego. Prosperidade divina é fluir para abençoar, com humildade e responsabilidade. Ou, Deus quer que eu viva sempre no aperto. Deus pode te formar em qualquer estação, mas Ele não te chama para ser escravo da ansiedade. E também, se eu declarar algo, é arrogância. Não, quando a sua declaração é palavra de Deus, você não está se exaltando, você está concordando com o céu, e essa concordância muda seu estado interior. Então, qual é o princípio central do Salmo 27, revelado por Florence? É a aliança entre confiança e direção. Você declara a verdade de Deus para o seu coração e depois organiza seus passos como quem crê. Você vigia a língua. Você corta hábitos que drenam sua força. Você se aproxima do que deseja com atitude, excelência e paz. E, no íntimo, você sustenta uma frase que vira âncora. O Senhor é a minha luz. Isso não é magia. É fé com ação. É uma bênção liberada que encontra uma vida preparada. E antes de eu te mostrar casos práticos, eu te pergunto, com carinho e firmeza, qual frase tem governado seus últimos dias? Porque a sua boca está plantando alguma coisa, e quando você aprende a plantar a palavra, o céu responde no tempo certo. Agora faça isso comigo como um ritual bíblico de ativação. Vá aos comentários e escreva: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Não escreva por impulso. Respire. Sinta a presença de Deus. Escreva como quem sela uma decisão interior. E depois volte, porque no próximo bloco você vai ver como pessoas comuns aplicaram esse princípio com fé e atitude e começaram a perceber portas se abrindo com paz. Agora, preste atenção. Porque quando a palavra sai do papel e encontra uma vida disposta a agir com fé, ela deixa de ser teoria e se torna prova viva. Florence insistia nisso. Deus não muda, a palavra não muda, mas a postura humana muda tudo. E o Salmo 27 começa a produzir fruto quando a confiança deixa de ser apenas emoção e passa a ser direção prática. A primeira história é de uma mulher simples, mãe solteira, cristã, trabalhadora. Ela acordava cedo, cuidava dos filhos, fazia tudo certo, mas vivia com o coração apertado. O dinheiro nunca acompanhava o esforço. Ela orava pedindo socorro, mas tomava decisões sempre com medo. Aceitava qualquer proposta ruim, adiava conversas importantes, se diminuía por receio de perder o pouco que tinha. Um dia, ouvindo um ensinamento inspirado em Florence, ela entendeu algo que mudou tudo. Enquanto declarava fé, suas escolhas ainda eram guiadas pelo pânico. Naquela noite, ela leu em voz alta: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Não como desabafo, mas como declaração divina. No dia seguinte, ela fez algo simples e concreto. Recusou um trabalho injusto que drenava sua saúde e procurou uma oportunidade melhor, com dignidade. Em menos de 2 semanas, surgiu uma proposta mais justa,
com estabilidade. Nada caiu do céu. Mas o céu organizou o caminho quando ela deixou o medo de ser o guia. A segunda história é de um homem desempregado, pai de família, conhecido na igreja como alguém de fé. Por meses, ele orava, mas também reclamava. Cada ligação que não vinha reforçava a sensação de abandono. Ao estudar o Salmo 27, com esse olhar mais profundo, ele percebeu que dizia confiar em Deus, mas passava os dias reforçando a insegurança. Ele decidiu fazer um ajuste. Todas as manhãs, antes de procurar vagas, declarava em voz firme: "O Senhor é a fortaleza da minha vida." Depois disso, ele passou a agir com mais clareza. Revisou currículos, pediu orientação, se apresentou melhor. 3 semanas depois, uma porta se abriu por indicação, algo que nunca tinha acontecido antes. Ele testemunhou algo simples, mas poderoso. Quando a mente se alinha, o comportamento muda. Quando o comportamento muda, o cenário começa a responder. A terceira história é de uma senhora viúva, fiel a Deus, que vivia preocupada com o futuro. Não faltava o essencial, mas a ansiedade roubava o sono. Florence ensinava que prosperidade também é segurança interior, não apenas números. Essa mulher passou a declarar o Salmo 27 à noite, antes de dormir, como uma oração que ativa a paz. Ao mesmo tempo, organizou suas finanças, buscou orientação e parou de evitar decisões importantes. Em poucos meses, ela não ficou rica, mas algo maior aconteceu. A angústia cessou. E, curiosamente, oportunidades de apoio e soluções começaram a surgir de forma natural. Ela dizia: "Nada mágico aconteceu. Eu é que parei de viver como se Deus não estivesse comigo." Percebe o padrão? Não são pessoas especiais, não são fórmulas. É o mesmo princípio espiritual da Bíblia: declarar a verdade de Deus, alinhar a mente e caminhar com responsabilidade. Florence repetia: "O céu responde quando encontra uma fé que se move." E agora, antes de avançarmos para a revelação mais prática, eu preciso te perguntar algo com honestidade. Você está disposto a deixar o medo parar de decidir por você? Porque o Salmo 27 não funciona como amuleto. Ele funciona como aliança viva. Respire fundo antes de continuar. O que vem agora não é uma ideia motivacional. É um princípio espiritual da Bíblia que Florence tratava com extremo respeito, porque ela sabia: palavra mal usada confunde, palavra bem alinhada liberta. Florence fazia algo que muitos ignoravam. Ela preparava a alma antes da declaração, porque Tiago é claro ao alertar que da mesma boca não devem sair bênção e maldição. Então, antes de qualquer decreto, ela ensinava a silenciar o ruído interior. Não é dramatização, é reverência. Deus não se move pela pressa humana, ele responde ao coração alinhado. Você pode estar pensando: isso parece simples demais. E é exatamente aí que muita gente tropeça. Naamã quase perdeu a cura porque achou simples demais mergulhar no Jordão. A simplicidade é o teste da obediência. Jesus nunca complicou a fé. Quem complica somos nós. Agora, se possível, imagine-se em um lugar silencioso. Não é um ritual místico, é apenas respeito ao momento. Jesus disse: "Entra no teu quarto e, fechada a porta, ora." Isso é foco, não superstição. A revelação central que Florence ensinava, baseada no Salmo 27, é esta: antes de pedir qualquer coisa, você declara quem Deus é para você. E deixa essa verdade reorganizar sua postura interior. A declaração sagrada é simples, bíblica e completa. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Não acrescente nada, não invente. Não negocie com a palavra. Declare exatamente como está escrito. Agora escute com atenção espiritual. Quando você diz, "O Senhor é a minha luz", você está declarando clareza. Luz revela caminhos, dissolve confusão, expõe escolhas melhores.
Quando você diz, é a minha salvação, você está afirmando livramento, sustento, cuidado contínuo. E quando declara, fortaleza da minha vida, você está entregando o controle ao lugar certo, Deus como base, não o medo, não as circunstâncias. Florence explicava que essa declaração não funciona como magia, mas como reposicionamento interior. Ela muda o centro de decisão. Você deixa de reagir e começa a agir. Você para de viver no "e se der errado" e passa a caminhar no "Deus está comigo". Vamos desmontar essa declaração com clareza bíblica. Quando você diz "o Senhor", você reconhece a fonte. Não é seu esforço, não é o sistema, não é a sorte. Tiago diz que toda boa dádiva vem do alto. Isso tira um peso enorme dos seus ombros. Quando você diz "é a minha luz", você assume que não anda no escuro. Salmos afirmam que a palavra é lâmpada para os pés. Isso muda decisões práticas. Você passa a buscar sabedoria antes de agir, não depois de errar. Quando você diz "é a minha salvação", você declara proteção contínua, não apenas espiritual, mas emocional. O medo começa a perder a autoridade, e quando você diz "fortaleza da minha vida", você entrega a base. Fortaleza não é fuga, é lugar firme. Isso significa que, mesmo em movimento, você não se desestrutura. Agora vem a parte que muita gente ignora, a ação alinhada. Depois da declaração, Florence ensinava: observe suas atitudes naquele dia. Se você declara confiança e age como vítima, você anula o princípio. Mas se você declara e se comporta como quem confia, organiza, conversa, trabalha, decide, o céu encontra espaço para agir. Aqui está o passo a passo simples e bíblico. Ao acordar, antes de qualquer palavra, declare o Salmo 27 em voz clara. Não grite, não sussurre, fale com reverência. Depois, siga o dia com atenção às suas escolhas. Corte reclamações automáticas. Corrija pensamentos de derrota. Faça o que precisa ser feito com excelência. Isso é fé em movimento. E agora, algo importante. Não repita compulsivamente. Jesus advertiu sobre vãs repetições. Declare uma vez com fé. Se repetir, que seja para reafirmar a confiança, não para tentar convencer Deus. Florence dizia algo que muda tudo. A palavra sela, mas o comportamento confirma. Deus abre a porta, você atravessa. Se algo dentro de você se alinhou agora, curta este vídeo. Não por mim, mas como um gesto silencioso de concordância interior. Curtir é uma forma simples de dizer: eu recebo essa verdade. E se você conhece alguém que vive preso ao medo e à escassez emocional, compartilhe, porque quando você espalha luz, você não perde luz, você amplia. Agora que você já conhece a declaração bíblica baseada no Salmo 27, é importante entender por que ela funciona, sem misticismo, sem invenção e sem tirar Deus do centro. Florence sempre insistia nisso. Quando você entende o fundamento, sua fé deixa de oscilar. Você não depende mais de emoção, você caminha em convicção. Primeiro, o fundamento espiritual. A Bíblia mostra, do começo ao fim, que Deus governa por leis espirituais reveladas. Assim como existe a lei da semeadura e da colheita no campo, existe o princípio bíblico da colheita no mundo espiritual. O que você planta em pensamento, palavra e atitude, você colhe em experiência. Não porque Deus seja mecânico, mas porque Ele é fiel àquilo que Ele mesmo estabeleceu. Provérbios 18:21 não é poesia, é instrução. A vida e a morte estão no poder da língua. Quando você declara o Salmo 27, você não está tentando convencer Deus a agir. Você está alinhando sua consciência com aquilo que Deus já é: luz, salvação e fortaleza. Florence explicava isso com uma metáfora simples e bíblica. Ela dizia que a provisão divina é como um rio que nunca para de correr, porque sua fonte é Deus, que criou o universo. O rio não seca. O problema nunca está na fonte, está nos bloqueios do canal. Medo constante, palavras de derrota, decisões feitas por pânico.
Tudo isso funciona como pedras que interrompem o fluxo. Quando você declara a palavra com fé e passa a agir em coerência com ela, você não cria o rio. Você desobstrui o canal. E quando o canal está livre, a bênção flui com naturalidade. Esse princípio também encontra confirmação na forma como Deus nos criou. A Bíblia ensina que somos chamados a renovar a mente. Romanos 12:2. Deixa claro que transformação não acontece sem mudança interior. Quando você repete, com consciência, uma verdade bíblica, seu cérebro começa a abandonar padrões antigos de alerta constante e escassez. Isso não substitui Deus. Isso explica como Ele nos formou. O corpo responde àquilo que a mente acredita, e a mente se fortalece naquilo que a boca confessa. Florence apenas traduziu esse processo em linguagem prática, sem nunca retirar a centralidade de Cristo. Existe ainda um contraste importante que precisa ficar claro. Muitas pessoas oram focadas apenas no problema. Elas dizem: Senhor, olha a minha falta. Senhor, vê como está difícil. Isso é honesto, mas quando vira hábito, se transforma em confissão contínua de escassez. Jesus nunca negou a dor das pessoas, mas sempre as direcionou para a fé ativa. Quando ele dizia, vai, a tua fé te salvou, ele estava mostrando que o encontro com Deus reposiciona o interior e o exterior responde depois. Já o decreto bíblico, ensinado por Florence, não ignora a realidade, mas se recusa a colocá-la acima da palavra. Você não diz, eu não tenho medo, quando está com medo. Você diz, o Senhor é a fortaleza da minha vida, e permite que essa verdade governe suas escolhas até que o medo perca força. É por isso que o Salmo 27 é tão poderoso. Ele não promete ausência de desafios, mas promete presença de Deus no caminho. E quando a dúvida vier, porque ela vem, Florence ensinava algo simples e sábio. Não discuta com a dúvida. Não tente provar nada para si mesmo. Apenas volte à decisão que você já tomou. Lembre-se, você declarou com fé, você está agindo com responsabilidade. E Deus não falha. Gratidão antecipada não é fingimento, é confiança no caráter de Deus. Agora, deixe isso claro no seu coração. Nada disso funciona se você declara e continua parado. Fé que cria resultado é fé em movimento. Você ora, declara e faz a sua parte com excelência, ética e coragem. Deus faz a parte dele, você faz a sua. Esse equilíbrio protege sua fé de frustrações e mantém o canal limpo. Se isso está fazendo sentido para você, respire fundo. Porque no próximo bloco, vamos descer ainda mais fundo, tocando sua história pessoal, sua caminhada e preparando o encerramento com uma oração-reflexão que sela tudo isso com paz e clareza. Agora, permita-se diminuir o ritmo por um instante. Feche os olhos, se puder. Não é um ritual externo, é apenas um gesto de atenção interior. A fé também precisa de silêncio para se aprofundar. Imagine você daqui a alguns meses, vivendo os mesmos dias, mas com algo essencialmente diferente dentro de você. As circunstâncias podem até não ter mudado completamente ainda, mas o peso mudou. A ansiedade já não dita cada decisão. O medo já não governa cada escolha. Existe uma paz firme, não eufórica, mas estável. Aquela paz que nasce quando você sabe que não está sozinho no caminho. O Senhor é a minha luz. Você não anda às cegas. O Senhor é a minha salvação. Você não está desamparado. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Você não está frágil como pensava. Talvez ninguém nunca tenha te dito isso com clareza. Deus não espera que você seja forte o tempo todo. Ele espera que você confie. E confiar não é cruzar os braços. É caminhar sabendo em quem você se apoia. É levantar quantas vezes forem necessárias sem perder a dignidade. É continuar fazendo o que é certo mesmo quando a resposta ainda não chegou. Você chegou até aqui porque algo dentro de você reconheceu verdade. Não foi curiosidade vazia. Não foi acaso. A Bíblia diz que Deus se deixa achar por quem o busca de coração.
E buscar não é gritar mais alto, é alinhar-se mais fundo. Você talvez carregue cansaços que ninguém vê. Talvez tenha aprendido a sorrir por fora, enquanto por dentro luta para não desistir. Deus vê. Ele sempre viu. Cada oração sua, mesmo as confusas, foram ouvidas. Nenhuma lágrima foi desperdiçada. Florence dizia que o maior erro das pessoas não era falta de fé, mas falta de constância. Elas criam por um dia e duvidam por semanas. E hoje você está sendo convidado a algo simples e profundo. Permanecer na palavra, permanecer na confiança, permanecer em movimento, mesmo que os passos ainda sejam pequenos. Você não precisa provar nada para ninguém. Não precisa convencer Deus. Você só precisa continuar caminhando com Ele. E quando você vive assim, a prosperidade divina deixa de ser um conceito distante e começa a se manifestar como ordem, clareza, provisão suficiente e segurança interior. Isso também é bênção. Isso também é abundância. Se algo dentro de você se sente mais calmo agora, mais firme, mais consciente, isso não é sugestão. É o efeito da verdade quando ela encontra espaço no coração. Antes de você sair deste vídeo, eu quero selar algo no seu coração com simplicidade e verdade. Deus não está distante de você. Ele não está apenas ao seu redor. Ele está com você, caminhando, sustentando, iluminando. O Salmo 27 não foi dado para momentos fáceis. Ele foi dado para dias em que o medo tenta assumir o controle. E toda vez que você escolhe declarar, "O Senhor é a minha luz e a minha salvação", você não está negando a realidade. Você está escolhendo quem governa essa realidade. Lembre-se disso. Prosperidade divina não é ausência de desafios. É presença de Deus no processo. É clareza para decidir. É força para continuar. É paz que guarda a mente enquanto você faz a sua parte com responsabilidade, fé e movimento. A fé verdadeira não te paralisa. Ela te organiza. Ela não te afasta da ação. Ela te direciona para a ação certa. Deus abre o caminho. Você anda. Deus libera a bênção. Você administra. Deus sustenta. Você permanece fiel. Continue declarando a palavra. Continue agindo com sabedoria. Continue confiando mesmo quando o cenário ainda estiver em construção. Que o Senhor seja a sua luz quando faltar clareza. Que Ele seja a sua fortaleza quando faltar força. Que Ele seja a sua paz enquanto você caminha. Receba isso com humildade e firmeza. Em nome de Jesus, amém.